Oi, gente, tudo bem com vocês? Continuando a nossa aula de ensino na educação inclusiva, hoje eu gostaria de tratar sobre um tema muito interessante, que é a presença do currículo escolar na educação especial. Mas antes disso, vamos recapitular? No encontro anterior, nós conversamos sobre alguns documentos nacionais que são muito importantes para se compreender o valor, o significado e a feição da educação especial no Brasil. Então, nós percorremos a Constituição Federal de 1988, né, que versa a respeito da necessidade e do direito que a criança com necessidade educacional especial tem de ser matriculada em uma escola regular. Nós visitamos também o texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Especial, que é a Lei 9394/96. Ela ratificou tudo aquilo que a Constituição Federal trouxe e também ela ampliou os horizontes para que nós pudéssemos compreender efetivamente quais são os direitos de aprendizagem das crianças deficientes. E é interessante que a LDB também ela deixa em evidência quem é o público atendido pela educação especial. Então, todas as crianças deficientes, com deficiências das mais diversas, né? Aquele público também formado por crianças com transtornos globais do desenvolvimento e também crianças com altas habilidades ou superdotação. Então, a partir destes documentos, eu tenho uma abertura de matrícula para essas crianças na rede regular de ensino. Então, os sistemas de ensino no Brasil, eles começam a ter um outro olhar, uma sensibilidade diferenciada para receber esse público e para repensar sua prática pedagógica. Então, veja bem, as leis, elas garantem o acesso desse público à escola, de preferência às escolas regulares, já que nós estamos falando aqui de um tipo de educação numa perspectiva inclusiva. Então, não é mais a criança que precisa ser preparada para conviver na sociedade, ou a criança ser ajustada para conviver na sociedade. Agora nós temos um outro paradigma de educação, né? Um paradigma inclusivo efetivamente. É por isso que os nossos documentos sempre dirão, né, e falarão sobre a modalidade de educação especial, mas na perspectiva da educação inclusiva. Ou seja, eu tenho toda a estrutura da sociedade se reinventando para receber essas crianças e estes sujeitos, né? Sujeitos de direito, inclusive. Inclusive a própria escola. Ela se refaz, se reinventa, se molda de acordo com as orientações dessas diretrizes, dessas novas leis. E por fim nós chegamos então no contexto da escola. E agora? Com os documentos nacionais postos, né? com os direitos de acesso e permanência dessas crianças com necessidades educacionais especiais, com direitos garantidos de permanência nessa escola. O que acontece efetivamente nessa escola a partir de agora? Dito isso, é importante nós falarmos aqui sobre um elemento que é muito importante para que nós compreendamos o funcionamento de qualquer escola. Né? Então, uma escola ela se constitui por alguns subsistemas. E um desses subsistemas de grande importância é o currículo escolar. Muitas vezes compreendido como se fosse uma lista de disciplinas e de conteúdos que devem ser vencidos pelo professor, né? Então a ideia de grade curricular, a ideia de um currículo como se fosse uma lista de conteúdos que devem ser ensinados pelo professor, essa é uma ideia equivocada a respeito do currículo. O currículo é muito mais que isso. Inclusive o currículo é muito mais do que um documento que deve ser engavetado. De certo, o currículo ele é um documento, né? E todos os currículos de todas as escolas, de todas as redes, elas são influenciadas pelas propostas oficiais e pelas propostas federais. Então, todo e qualquer currículo de toda e qualquer escola vai ter influências, por exemplo, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que lá no seu artigo 26 vai dizer que um currículo precisa ter uma base comum e uma parte diversificada. Né? Depois da LDB, nós temos a criação dos parâmetros curriculares nacionais.
Depois disso, nós temos a criação das diretrizes curriculares para a educação básica, e nessas próprias diretrizes eu tenho um texto específico que versa a respeito do currículo para a educação especial. E por fim, mais recentemente, no final do ano de 2018, nós tivemos aí a aprovação da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, né? Que em síntese seria aí o documento norteador de todos os currículos de todas as redes das nossas escolas no Brasil. Então a BNCC ela é muito importante porque ela tem o princípio da equidade, o princípio da justiça, né? No sentido de que qualquer criança em qualquer escola, independente da região em que se encontre, ela tem o direito às mesmas aprendizagens, né? Então, já que nós estamos falando de uma rede única, né, de um sistema único de ensino, que é o sistema educacional brasileiro, nada mais justo também do que você falar sobre aprendizagens comuns a todos, né? Não no sentido de padronizar ou no sentido de colocar uma camisa de força nos processos formativos, né? Não respeitando as particularidades, por exemplo, de cada escola, de cada região. A questão posta pela BNCC não é essa. É exatamente o contrário, é que toda criança, em qualquer região do Brasil, ela tem o direito de acesso a conteúdos que todas as crianças podem ver e estudar, e, consequentemente, também direito a desenvolver aprendizagens que sejam comuns. É por isso que nós falamos de uma base nacional comum, né? Todos têm direito a desenvolver essas aprendizagens, todos têm direito a desenvolver conceitos, conteúdos, todos têm o direito de assimilarem, ressignificarem os conhecimentos historicamente acumulados, porque essa é a função da escola, né? Então, dentre algumas funções que a escola tem, talvez a primordial seja essa problematização de todos os conhecimentos que foram historicamente acumulados. Então, o conhecimento escolar, o conhecimento formal, ele é uma transfiguração ou uma interpretação de todas as descobertas científicas da humanidade ao longo da história. E a escola em si, ela é essa instituição responsável por passar esses conhecimentos, né? Não só no sentido de reproduzi-los, não só no sentido de entregar o conceito, mas, sobretudo, de ressignificar esses conceitos e ressignificar esses conhecimentos, né? Então, uma vez que você discute o conceito, o conteúdo, você, enquanto sujeito do pensamento, você, enquanto sujeito do conhecimento, tem todas as competências para ressignificar esse conhecimento e construir novos. Afinal de contas, essa é uma das características que nos formam enquanto seres humanos. Pois bem, o currículo, né, ele é esse sistema que organiza os conhecimentos que devem ser ensinados. Então, o que é efetivamente relevante para ser ensinado? O que as crianças precisam aprender para necessariamente serem cidadãos conscientes, críticos numa sociedade? Então, o currículo ele tenta, de alguma maneira, organizar esses conhecimentos, organizar essas aprendizagens, organizar esses conteúdos de tal forma que a escola ela tem uma linha de trabalho muito clara. E aí eu falo da escola, mas também eu posso falar da rede municipal de ensino, da rede estadual de ensino, né? de um sistema educacional que tem uma referência curricular, uma referência de aprendizagens elementares que precisam ser desenvolvidas e trabalhadas com os alunos. Nessa perspectiva, nós precisamos aprender o seguinte: o currículo escolar ele não é neutro, tudo bem? Então, o conteúdo, ou o conteúdo que chega na sala de aula, o conteúdo que será ministrado pelo professor, ou o conteúdo descrito no currículo como sendo importante, ele não é neutro, ele não caiu do céu, né? Muito pelo contrário, ele é uma criação humana, ele é um construto social, né? Ele foi inventado, ele foi construído. E nessa sua invenção e construção, você tem alguns autores, você tem atores que estão ali desempenhando papéis de interesse. Então nós poderíamos lançar, por exemplo, perguntas do tipo: por que no currículo eu dou determinada ênfase a algumas áreas do conhecimento e outras não?
né? Por que eu dou mais importância à área de matemática e língua portuguesa no sistema de educação brasileiro e deixo educação física, artes e outras disciplinas em segundo plano, como fossem menos importantes para a formação das pessoas? Perguntas desse tipo nos revelam que o currículo ele é um território em disputa. E aí aqui eu utilizo a linguagem do Miguel Arroyo, no seu livro Currículo, Território em Disputa. Então, para Miguel Arroyo, o currículo é esse contexto de disputas, de lutas, de conflitos, onde eu tenho determinados grupos que defendem determinadas temáticas e outros grupos que defendem algumas bandeiras. Então, o currículo que nos chega, o currículo oficial, o documento que as escolas precisam implementar, né, são documentos resultado de tensões, de conflitos, de debates constantes. Então, a presença ou a ausência de um conteúdo ou de algum tema revela exatamente quem foi o vitorioso nesse contexto. Então, é por isso que nós precisamos valorizar as conquistas da educação especial, por mais que as lutas ainda sejam grandes, né? Então, de acordo aí com as diretrizes curriculares para a educação especial, eu tenho uma orientação muito clara de que as escolas, né, elas precisam acolher no seu cotidiano as crianças com deficiências diversas, as crianças que possuem transtorno global do desenvolvimento, as crianças com altas habilidades ou com superdotação, enfim, as diretrizes curriculares, este documento que é importante, ele deixa em evidência uma bandeira de que a escola é lugar de todos, de que o processo de ensino-aprendizagem numa escola formal, ele é um processo onde todos devem participar. O negro, o branco, o índio, a criança com necessidade educacional especial, o pobre, o rico, né? Crianças de faixas etárias diferentes, crianças com visões de mundo diferentes, crianças vindas de contextos diferentes, que têm posicionamentos religiosos, ideológicos dos mais diversos. O fato é, a escola brasileira, em especial a escola pública, é a escola de um currículo para todos, de um currículo que é diverso, de um currículo que inclui efetivamente. E nós temos alguns documentos, né, que nos garantem isso e que são grandes vitórias do movimento da diversidade e também do movimento da educação especial. E nós chegamos nesse ponto, né? Então, nós temos aí 3 vertentes de currículo. Aquela que é tradicional, aquela que é crítica e aquela que é pós-crítica. A corrente tradicional de currículo, ela trabalha a ideia de que o conteúdo é o centro do currículo. Então, a perguntinha-chave é: o que ensinar? A linha crítica de currículo, ela trabalha numa outra perspectiva, de formação de consciência, né, de uma conscientização ou de um desenvolvimento de um pensamento mais crítico. Então, nesse sentido, a perguntinha central de uma teoria crítica de currículo é: por que eu ensino este conteúdo e não outro? Por que este tema está presente e outros temas não estão presentes? E aí, por fim, eu tenho uma linha pós-crítica de currículo, cuja pergunta central é: a quem ensinar? Quais grupos devem ser ensinados, né? Quais os grupos étnicos e sociais que chegam à escola e que precisam ser ensinados nessa perspectiva da educação formal, né? Então, um currículo pós-crítico, ele trabalha com formação de identidades, ele trabalha com a ideia de multiculturalismo, de alteridade, de convivência com o outro, inclusive deixando em evidência alguns estigmas sociais, a problematização do racismo, da discriminação, seja ela a discriminação racial, a discriminação de classe, ou até mesmo a discriminação por um sujeito que tem alguma deficiência específica ou que tem alguma característica que se difere dos demais. Então, nós temos algumas linhas de trabalho dentro da área do currículo que precisam ser estudadas. E o que nos interessa? Nos interessa um currículo que seja crítico, que seja pós-crítico, um currículo que seja aberto, um currículo que problematize questões que são delicadas na sociedade, entre elas questões relacionadas aos direitos humanos, relacionadas à sustentabilidade, relacionadas à tolerância com o outro, né? Então nós vivemos num contexto social onde a escola ela precisa organizar-se numa perspectiva de currículo que seja efetivamente inclusivo, efetivamente integrador, efetivamente interdisciplinar.
trabalhando com todas as áreas do conhecimento, fazendo com que as áreas do conhecimento elas se comuniquem por meio de eixos e de temas transversais, né? Porque o currículo, no final das contas, gente, o significado, né, etimológico é caminho, é trajetória. Então, o que é um currículo para uma escola? É a trajetória de aprendizagem que aquela escola escolhe para si. É o seu caminho, é a sua pista de corrida. Então, esta pista de corrida, essa trajetória, né, este caminho escolhido pela escola, numa perspectiva da educação inclusiva, precisa ser um caminho onde todos são bem-vindos, onde todos podem participar efetivamente, não importa se a criança ela tem uma deficiência física, uma deficiência visual, uma deficiência intelectual, se ela apresente algum tipo de transtorno, ou se seja uma criança até mesmo com altas habilidades, né, com habilidades para além da média. O fato é que numa perspectiva de currículo inclusivo, ou de um currículo pós-crítico e crítico, todos são bem-vindos, e é assim que deve ser, porque a nossa legislação e os nossos documentos garantem efetivamente a presença desses sujeitos no contexto da escola. Então fica aqui a minha mensagem, né, de que nós, enquanto profissionais de pedagogia, possamos sempre optar de forma muito política e pedagógica por um tipo de currículo que acolha a todos, né? Um currículo preocupado com a formação integral dos sujeitos, inclusive com uma formação conceitual. As pessoas precisam aprender os conteúdos, as pessoas elas precisam acumular capital cultural para atuar na sociedade de forma cidadã e digna, mas também elas precisam de um tipo de formação um pouco mais transversal, mais humana, mais solidária. Principalmente em tempos como esses em que nós vivemos, né? Quando fica evidente que não é o mercado, não é a mão invisível do mercado, ou a economia, né, que faz com que as pessoas vivam em comunhão e vivam de forma tranquila. Muito pelo contrário, é a solidariedade. Né? Se existe um valor civilizatório que fica em evidência nos nossos dias, é a solidariedade. E este valor civilizatório, acompanhado de outros, precisa estar presente num currículo inclusivo, num currículo crítico, num currículo pós-crítico, num currículo que valorize efetivamente as aprendizagens de todos e as características de todos. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido. E o exercício da aula de hoje é a resolução de 4 questões objetivas. Então, lá nas atividades virtuais, você vai encontrar um questionário com 4 questões e você vai ter 3 oportunidades para responder essas questões. Essas questões elas valem 1 pontinho, né? E aí nós vamos construindo a nossa pontuação ao longo do semestre com algumas atividades e eu vou avisando a vocês. Então você tem 3 oportunidades para responder ao questionário com 4 questões e o valor, né, dessas questões o valor de todas as questões é 1 ponto. E aí eu peço que vocês leiam o material, leiam o texto, consultem o material de estudo para que vocês tenham condições de responder. Basicamente, as questões que estão lá, elas versam sobre o currículo, a ideia de currículo, né, como caminho, como trajetória, como o coração da escola, um sistema nuclear que organiza todo o trabalho da escola. Né? As questões elas versam também sobre a diferença entre a perspectiva da educação especial e a perspectiva da educação inclusiva, que nós já conversamos a respeito. Então, se eu trabalho na perspectiva da educação especial, eu tenho um paradigma do conhecimento que ele busca a integração do sujeito à sociedade. Ele dá muita ênfase à questão da deficiência do sujeito, da formação de professores especialistas para lidar com determinada deficiência. Numa perspectiva de uma educação inclusiva, o paradigma do conhecimento é outro. Eu quero, então, formar uma escola e formar professores para atendimento de qualquer criança, que tenha qualquer tipo de deficiência, não importa as características que essa criança tenha. Então a ênfase no modelo inclusivo de educação é a ênfase nas ilhas de inteligência, naquilo que foi preservado, na potencialidade que a criança tem e não na sua limitação. Tá? Então as questões elas versam sobre isso, elas falam também sobre as diretrizes curriculares,
para a educação especial, desse direito que a criança tem, não importa a sua deficiência, não importa o seu transtorno, ou não importa se ela tem altas habilidades, de frequentar uma escola regular, de ter o currículo daquela escola adequado para a sua realidade, e ela também tem o direito, né, de que o professor ele ofereça as melhores estratégias e as melhores intervenções pedagógicas para que ela aprenda. O fato é que o currículo da escola especial, na perspectiva da educação inclusiva, é um currículo preocupado com as aprendizagens de todos os alunos, sem apartamento social, né? Sem diferenciação. Eu tenho todos os alunos, eu tenho todos os sujeitos presentes numa sala e o currículo deve ser adaptado, adequado à realidade de cada um deles, mas de tal maneira que todos tenham o direito de ver todos os conteúdos e de desenvolverem as aprendizagens que são comuns. Esse é o princípio de um currículo na perspectiva da educação inclusiva. Espero que vocês tenham compreendido. Mais uma vez eu peço que vocês estudem o material, respondam a atividade e nós vamos tirando as dúvidas e conversando aí ao longo da nossa trajetória. Fiquem bem, grande abraço, tchau, tchau.